Olá pessoal! No vídeo de hoje eu quero dar dicas para você que precisa passar numa perícia médica e é acometido com problemas de cunho psicológico, problemas psiquiátricos, esquizofrenia, depressão. Se esse é o seu caso, fique ligadinho no vídeo de hoje, porque eu vou dar várias dicas para que você tenha bom êxito no momento da perícia médica. Como as doenças de cunho psicológico são muito difíceis de serem diagnosticadas, não há um exame preciso que possa dosar a intensidade das doenças psiquiátricas ou psicológicas. Os peritos têm tanta resistência em concederem, atestar a incapacidade em decorrência de problemas psicológicos. Por isso, sem dúvidas, o maior número de indeferimentos de benefício previdenciário se dá quando há alegação de doenças psicológicas ou psiquiátricas. Então eu vou te dar algumas dicas para que você, quando for se submeter a uma perícia, consiga comprovar, embora não haja exames tão eficientes, mas que você consiga demonstrar de forma convincente para o perito que de fato você é acometido por essa doença psicológica que te incapacita para o trabalho, logo faz jus a um benefício previdenciário por incapacidade. A primeira dica, muito importante, já falei sobre ela em vários vídeos, é que no momento da perícia você apresente o máximo de documentação médica que possuir. É importante você levar para o seu prontuário médico para que o perito perceba que você se submete a um tratamento e não vai ao médico eventualmente, mais que de forma recorrente. Você precisa fazer uma terapia, você precisa de consulta, você precisa renovar sua documentação médica porque a receita é especial, você toma um remédio controlado. Então é importante que você leve o máximo de documentos que possuir. O prontuário é excelente, leve pelo menos um laudo médico que esteja detalhado os sintomas da doença e a forma como esses sintomas te impedem de trabalhar. Ou talvez a forma como os efeitos colaterais dos remédios atrapalham a sua vida laboral e que por isso você precisa se afastar do mercado de trabalho por um tempo. A segunda dica é que sempre que for possível você vá à perícia acompanhado por um parente ou contrate um médico assistente para te acompanhar. Nós sabemos que não é de praxe que o periciando entre na sala de exames, na sala de perícia acompanhado. Para que você consiga isso no INSS, você precisa solicitar com antecedência e aguardar que o INSS defira a sua solicitação. Você consegue realizar esse pedido no portal Meu INSS ou pelo 135. Em quais situações há um deferimento? Há sim a oportunidade que você entre acompanhado. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma esquizofrenia grave e ela já não lembra mais dos sintomas, ela já não tem noção de espaço nem noção de tempo, então não adianta ela entrar sozinha na sala de perícia porque ela não vai conseguir responder os quesitos do perito. Ou talvez quando uma pessoa usa uma medicação extremamente forte e que ela também não consegue falar, não consegue se expressar, não consegue recordar dos efeitos dos remédios ou dos sintomas incapacitantes, do trabalho que ela realizava. Então é importante que nesses casos você vá acompanhado por alguém que possa responder por você para que o perito consiga ter todas as respostas necessárias para concluir pela sua incapacidade laboral. É importante lembrarmos que desde o momento em que você chega no local da perícia, você está sendo observado. O seu comportamento, a forma como você se expressa, como você aguarda pela perícia na sala de espera, tudo isso é levado em consideração na hora do perito concluir se você está ou não incapacitado. Lembrando que um perito é um médico e ele sabe e conhece os sintomas de cada doença. Então você precisa ser transparente e verdadeiro, porque muitas pessoas, na ânsia de conseguirem um benefício previdenciário, exageram nos sintomas ou criam sintomas que aquela doença especificamente não gera.
Então é importante que você se atente a isso e seja verdadeiro. Também o médico conhece os efeitos colaterais da medicação, principalmente medicação de uso controlado. Então, também não tem como a pessoa mentir para o perito, alegando que tem um efeito colateral, ou uma sonolência, ou tontura, porque ele sabe que aquele remédio especificamente não causa esses efeitos colaterais. Seja sincero, e ele provavelmente vai concluir pela sua incapacidade se o seu relato, se tudo aquilo que ele conseguiu no momento de te examinar, tudo aquilo que ele conseguiu de informações, baterem com a documentação médica que você levar, ele já vai descartar a possibilidade de você estar simulando, exagerando, mentindo, e a chance então dele conceder um benefício previdenciário aumenta, porque ele percebe que você está sendo verdadeiro, buscou o INSS porque de fato precisa se afastar do trabalho. Foi-se a época em que ir a uma perícia médica sujo, com uma roupa velha, de chinelo, ajudava a convencer o perito a conceder o benefício previdenciário. Eu não sei de onde que surgiu esse assunto, esse mito, esse boato de ir o mais feio possível, ficar dias sem tomar banho para ir na perícia. Sinceramente, eu não sei, as pessoas são muito criativas na hora de buscar por um direito. Infelizmente, isso só piora a situação. Se você é acompanhante de uma pessoa que sofre de problemas psicológicos, você precisa tentar com que ela vá o mais asseado possível no momento da perícia. Esse tipo de comportamento, de ir maltrapilho, ir sujo, ir sem pintar o cabelo, cada parte do cabelo de uma cor, isso não convence mais. Aliás, hoje em dia, os peritos já estão bem ressabiados com isso, e quando eles veem uma cena dessa, já acende ali um sininho de simulação. Eles pensam que o segurado está simulando uma incapacidade que não tem. Então, como você anda no seu dia a dia. Não precisa ter medo do perito te ver bem arrumado, asseado, e que por isso ele vai indeferir o benefício previdenciário, porque lembra, o benefício é concedido para quem está incapacitado para trabalhar, e é isso que o perito vai observar, e é isso que você tem que demonstrar no momento da perícia. Cada doença afeta a sua vítima de forma diferente, com intensidade diferente, e infelizmente algumas doenças de cunho psicológico afetam as pessoas de forma tão severa que, muito além de não conseguirem trabalhar, elas não conseguem mais realizar os atos mais simples do dia a dia, já não conseguem responder por si mesmas e por isso precisam ser interditadas. O processo de interdição é um processo judicial extremamente cauteloso, detalhado, também carece de perícia para se comprovar que a pessoa está afetada de uma forma que não consegue mais votar numa eleição, fazer uma compra, fazer transações bancárias, já não consegue trabalhar. Então, esse processo judicial ele dá maior credibilidade para que o perito entenda que de fato essa pessoa não pode, não consegue, não deve trabalhar e por isso precisa da aposentadoria por invalidez. Pessoas que são interditadas, elas geralmente, 99% das vezes, conseguem a aposentadoria por invalidez na primeira perícia que realizam no INSS. Então, se você é cuidador de uma pessoa que é tão acometido pela doença psiquiátrica que o mais correto, o ideal seria que ela fosse interditada, busque por esse procedimento judicial, porque assim você conseguirá também, em decorrência dessa interdição, um benefício previdenciário por incapacidade para ela. E agora, minha dica para você que está aposentado por invalidez em decorrência de um problema psiquiátrico, você precisa continuar realizando seu tratamento médico, precisa pegar atestado, laudo, receituário, todas as vezes que for consultar.
Todas as vezes que for fazer uma terapia, precisa diligenciar pelo seu prontuário médico, porque se a qualquer momento o INSS te convocar para uma perícia do pente fino, você terá que comprovar que nesse período em que está aposentado, você permaneceu incapacitado para o trabalho, você continuou realizando seu tratamento médico, porque não tem condições de trabalhar mais realmente, de fato, não apresentou melhoras após a sua aposentadoria por invalidez. Então, colecione o máximo de documentação médica que for possível, mesmo após a aposentadoria por invalidez, para que você consiga manter o seu benefício previdenciário no caso de ser chamado no pente fino. Como eu disse, cada pessoa apresenta incapacidade de uma forma. Por isso, cada caso tem que ser analisado de forma individualizada, de forma personalizada. Essas orientações que eu passei hoje no vídeo são bem genéricas, mas você, quando se consultar com um advogado especialista em direito previdenciário, certamente, de posse da sua documentação médica, ele conseguirá te passar muitas outras dicas, assim como eu passo para os meus clientes, a depender do caso, a depender da doença, a depender da intensidade que ele é acometido por cada sintoma dessas doenças incapacitantes de cunho psicológico, psiquiátricos, que são tão difíceis de serem diagnosticadas e tão difíceis de serem tratadas. Pessoas que são acometidas por esse tipo de doença precisam se afastar do mercado de trabalho, precisam de tratamento médico, precisam de um benefício do INSS. Então, corra atrás do seu benefício e eu espero que você tenha bom êxito, sucesso, caso você de fato esteja incapacitado para trabalhar. E hoje eu fico por aqui, espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Dê uma passadinha lá no nosso site www.ocadvogados.com.br, que lá tem muita coisa, muito material, muito vídeo, certamente vai te ajudar. Até a próxima!